Fala, galerinha! Galerinha, hoje a gente vai dar início a um assunto novo, é chamado ligações químicas. Eu dividi esse assunto em 4 vídeos. Ele é um assuntozinho fácil, tranquilo. Eu só quero que vocês tenham um pouco de atenção quando forem ler esse assunto na internet ou em algum livro, porque ele é um assunto técnico. Eu vou fazer de tudo para tornar o assunto fácil para vocês, tá certo? Então vamos começar. Primeira coisa, gente, ligações químicas são as ligações que unem os átomos. Deixa eu só ativar a canetinha aqui, tá certo? São as ligações que unem os átomos para formar uma molécula, ó, essas ligaçõezinhas aqui, e as ligações que unem as moléculas. Vocês têm que ter cuidado, pessoal, que são dois conceitos diferentes. O meu objetivo aqui são as ligações que unem as moléculas. Por quê? Porque são elas que geram as propriedades. Se uma substância é sólida, se uma substância é líquida, se a substância vai virar um gás, se ela é muito reativa, se ela é pouco reativa, se ela vai se dissolver na água, se não, o ponto de ebulição dela, o ponto de fusão, tá certo? Uma coisa chamada pressão de vapor, que vocês vão estudar lá no segundo ano. Então a gente tem que ficar muito atento nisso. Primeira coisa. As ligações que unem os átomos são chamadas de interatômicas entre átomos, que são 3 tipos, certo? Ligação iônica, covalente e metálica. E as ligações intermoleculares são de 2 tipos, pontes de hidrogênio, que é o caso aqui da água, e forças de Van der Waals, que antigamente eram chamadas de dipolo induzido ou forças de London, tá certo? Qualquer um desses 3 nomes, eles vão valer dentro das questões, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Olha o esquemazinho aqui, gente, para vocês memorizarem. Você dá uma pausazinha no vídeo, tira um print, volta, tá certo? O nosso objetivo dos 4 vídeos vão ser essas ligações aqui, ó, tá certo? São as ligações intramolecular, dentro da molécula, que vão gerar compostos iônicos, compostos covalentes e compostos metálicos, tá certo? Então, é esse o nosso objetivo aqui. Primeira coisa, gente, uma coisa que a gente vai utilizar muito nesse assunto aqui é chamada configuração eletrônica. Por quê? Porque a gente observou o seguinte, que os átomos da tabela periódica, que são 118 átomos, tirando os 8 gases nobres, os 110 átomos, eles procuram a estabilidade de um gás nobre. Como assim, professor? Se você olhar nessa tabela aqui, tá todos os gases nobres, com exceção do hélio, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Então a gente chama isso regra do octeto. Todos os átomos vão ganhar ou vão perder elétrons para adquirir a configuração estável de um gás nobre. Essa regra do octeto, pessoal, amanhã quando eu estiver resolvendo as questões com vocês e na live também, eu vou bater muito nessa regrinha aqui. Você tem átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, eles vão perder esses elétrons, se transformando em cátions. Átomos que têm 5 ou 6 elétrons na camada de valência vão ganhar elétrons virando um ânion. Então, essa combinação de cátion com ânion, ânion com ânion ou cátion com cátion é o que vai gerar essas ligações aqui, ó. Um exemplo bem aqui, a ligação iônica. É a ligação entre um cátion e um ânion. É uma ligação de transferência de elétrons. A ligação covalente é entre ânions e ânions, é um compartilhamento de elétrons. E as ligações metálicas são entre cátions e cátions, ou seja, é uma doação de elétrons. Então, essa brincadeira entre íons é o que gera todas as substâncias que a gente conhece na natureza, tá certo? Então, regra do octeto é a regra que nós utilizamos para prever o tipo de ligação que a gente chama de intramolecular, certo? Ligações interatômicas, iônica, covalente e metálica, tá bom? Tá bem que só para a gente ver alguns elementos da tabela periódica e a quantidade de elétrons que eles podem perder, ó. O hidrogênio, ele perde um elétron, o lítio perde um, o sódio perde um, os metais da coluna 2, o berílio perde 2, magnésio 2, cálcio 2, por aí vai, gente. Olha aqui, ó, coluna 16, que ele chama aí de 6A do oxigênio, ele ganha 2, o nitrogênio ganha 3, o flúor ganha 7. Isso aqui, gente, é o nosso foco de assunto, ó. Eu coloquei até um exemplozinho aqui, ó. Para adquirir a regra do octeto, você vai perder e ganhar ou compartilhar elétrons.
É isso que gera as ligações químicas. É um assuntozinho extremamente fácil. Nos livros, você lá tem determinação de fórmula de Lewis, essas coisas, você pode passar por cima. Isso aí não tem muita utilidade pra gente não, tá bom? Continuando aqui, olha, a regra do octetozinho aqui, gente, o sódio, ó. Se eu fizer a configuração do sódio, ele vai ter, gente, um elétron na camada de valência. E ao perder um elétron, ó, ele passa a ter uma nova camada, com 8 elétrons. Isso é chamada regra do octeto. Já o cloro, pessoal, olha, ele tem 5 elétrons, ele ganha um, ó, passa a ser 6, com 8 elétrons na camada de valência. Isso é a regra do octeto. Então, o sódio, ele vai perder um elétron, vai ficar mais, enquanto o cloro vai ganhar um elétron, vai ficar menos. E aí eu já sei o seguinte, quando eu junto o sódio com o cloro, eu vou gerar a regra do octeto, tá certo? Aí as ligações aqui interatômicas mais comuns, ó. Ligação iônica é a transferência de elétrons, porque vai ser feita entre um cátion, deixa eu só apagar aqui, certo? Entre um cátion e um ânion. A ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, certo? Entre ânions e ânions. E por finalizar, a ligação metálica vai ser entre cátions e cátions. Então é muito tranquilo a gente aplicar a regra do octeto e prever o tipo de ligação, tá certo? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar de ligação iônica, tá bom?